Boa tarde, bem-vindos ao lançamento da revista virtual científica da Escola Superior de Advocacia. Nesse exemplar, com um tema específico, como vem acontecendo nos anteriores, de cooperativismo. E eu tenho aqui a presença ilustre de 3 especialistas no assunto, um convidado direto do Rio de Janeiro, que muito nos honra com a sua presença, o Dr. Rodrigo de Lacerda Carelli, procurador do Ministério Público do Trabalho, professor da Faculdade Nacional de Direito, um especialista no estudo e na atuação, no combate prático, digamos assim, também das diversas formas de fraude contra a legislação trabalhista, com alguns textos muito interessantes e relevantes, inclusive com uma contribuição preciosa para a nossa revista, sobre o cooperativismo, sobre o combate, sobre, enfim, a nova legislação das cooperativas. Temos também aqui o professor Ronaldo Lima dos Santos, também do Ministério Público do Trabalho, também especializado no combate às irregularidades e fraudes trabalhistas, com destacada atuação prática, que é professor da Universidade de São Paulo e também aqui da Escola Superior de Advocacia já há algum tempo. E, por fim, também para nos prestigiar aqui e acalorar o debate, enriquecer o debate, o professor Rodrigo das Chagas Soares, advogado militante e professor aqui da Escola Superior de Advocacia. O tema que nós temos para conversar, sobre o qual nós conversaremos hoje, cooperativismo, é um tema extremamente paradoxal. Primeiro, porque se nós pegarmos para analisar o sentido, a etimologia da palavra, a semântica da palavra cooperativismo, não poderia haver uma expressão mais bela, né? Nós partimos aí do mesmo radical e do mesmo prefixo de cooperar. Tem uma ideia efetivamente de união de esforços. Seria um tema que a princípio se encaixaria muito bem com qualquer discussão acerca de inclusão social, de combate às desigualdades sociais. Infelizmente, no entanto, algumas vezes a atuação prática e a atividade prática acaba desvirtuando um pouco, eu diria, em alguns casos desvirtuando bastante, o ideal do Instituto, acaba desnaturando o Instituto ao ponto de que expressões que a princípio seriam tão bonitas como cooperativismo adquirem na prática um significado muitas vezes pejorativo. Eu até ousaria dizer que de tantas fraudes que são identificadas no dia a dia, quando falamos em cooperativismo entre operadores do trabalho, a associação imediata é com fraude. Nós acabamos nos afastando da origem da palavra, da beleza e da riqueza da palavra, para assumir já uma certa pressuposição de que estaremos falando e discutindo sobre fraudes, sobre irregularidades. Numa aparente tentativa de tentar combater essas fraudes, de tentar diminuir o excessivo número de fraudes na formação das cooperativas, foi editada em 2012 uma nova lei, a Lei 12.690, que trata para disciplinar especificamente as cooperativas de trabalho, com um claro intuito de tentar reduzir as fraudes e de melhorar, diria eu, os mecanismos de combate às fraudes. Sobre essa lei que nós iremos debater ao longo desse nosso encontro, ao longo dessa tarde. Eu queria inicialmente passar a palavra para o nosso convidado e perguntar e pedir que ele apresentasse aqui algumas impressões gerais dessa legislação, sobre o que ele entendeu, qual é a sua percepção e a sua leitura acerca dessa lei e o que ele poderia identificar nesse pouco mais de um ano de vigência da norma como resultado prático da lei. Passo então a palavra para o Dr. Rodrigo Carelli. Bom, obrigado, Jorge. Saúdo Rodrigo, Ronaldo, companheiros aqui da mesa, as pessoas que estão assistindo. Essa lei eu venho acompanhando há muito tempo. Desde o seu início, quando se iniciou a discutir essa lei, na época eu era coordenador nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho, lá no Ministério Público do Trabalho. Então eu participei ativamente da discussão dessa lei, mesmo antes do Congresso Nacional, ainda no Ministério do Trabalho e Emprego. E a discussão ela passava o tempo inteiro em 2 pontos. Primeiro, como combater as fraudes, mas também como incentivar o verdadeiro cooperativismo. Então essa lei ela tem esse objetivo e ela começou com esses 2 objetivos. A nossa principal preocupação era essas 2. Porém, no caminho houve algumas discussões que se desviaram
e tentou-se implementar alguns tipos de normatização que não ficaram muito interessantes. Para falar a verdade, elas não ficaram muito de acordo com o próprio direito do trabalho. Eu acho que aquela questão, quando você vai fazer uma legislação nova, você tem que se atentar para os princípios do ramo que você está tentando regular. E apesar de que aparentemente um ponto ou outro foi atentado, em alguns aspectos deu uma escorregada, né? Mas, no geral, como eu digo no artigo que está aí na revista que está sendo lançada hoje, que também muito me honra participar, eu digo que, em verdade, o direito do trabalho e seus princípios, eles que vão formatar a legislação, que deverá ser, então, aplicada na conformidade com os princípios do direito do trabalho. Então, na lei, há um dispositivo dizendo que não é permitida a intermediação de mão de obra por meio de cooperativas. Olha, mesmo se não existisse esse dispositivo na lei, o direito do trabalho iria dizer que não pode haver a intermediação de mão de obra. Eu acredito, e era o meu temor, até agora não aconteceu, que houvesse uma nova explosão de cooperativas para a burla do direito do trabalho. Até agora eu não vi isso no campo prático. Eu acho que as empresas já estão um tanto mais vacinadas com a questão, né? Eu acredito que os juízes do trabalho já estão prontos para atuar contra isso, os auditores fiscais do trabalho, os advogados estão prontos para ingressar com ações trabalhistas assim que encontrar uma fraude com a relação de trabalho. Então eu acredito que desta vez a legislação pode vir a ser aplicada para o verdadeiro cooperativismo. Um cooperativismo, com essa beleza da palavra, onde trabalhadores autônomos se reúnem e vão dividir o trabalho que vai ser realizado conjuntamente, sem perder a forma autônoma de trabalhar, de atuar. Então, cooperativa não é para fornecer mão de obra ou para atuar em terceirização com o trabalho tipicamente subordinado. Não se imagina uma terceirização de limpeza que cada cooperado pegasse as suas vassouras e dissesse: eu sou autônomo, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, como que eu quiser, e com isso eu não preciso do direito do trabalho. Não, o direito do trabalho está aí para realizar um equilíbrio. É assim que funciona a nossa sociedade capitalista, em que alguém realiza uma atividade econômica e outro só tem a força de trabalho para vender e coloca a sua força de trabalho à disposição para realizar o equilíbrio, para conceder, então, a dignidade do trabalhador. É imprescindível o direito do trabalho. O direito do trabalho não é meramente para remunerar mais o trabalhador, é para garantir um patamar mínimo, que com o fornecimento de mão de obra com cooperativa, isso não é possível de forma alguma. Muito interessante. Eu gostei, sobretudo, das suas reflexões acerca do resultado prático. Digamos assim, da tragédia anunciada ainda não ter se consolidado. Falo até porque tive a mesma percepção após o lançamento, após a publicação da lei, né, que poderia vir uma grande explosão de fraudes, como havia acontecido em 1994, quando alteraram quando inseriram um parágrafo no artigo 442 Isso. da consolidação das leis do trabalho. Então, imaginei que pudesse acontecer um outro fenômeno como aquele, que me tranquiliza muito ouvi-lo com a sua atuação prática, com a sua vivência no combate às fraudes trabalhistas, ouvi-lo dizer que isso não se verificou, pelo menos até agora nesse aspecto. Mas uma provocação que eu queria fazer, antes até mesmo de ouvir os outros companheiros aqui do debate, seria acerca de um aspecto que me parece muito preocupante ainda assim, em relação à nova legislação das cooperativas, que é o fato, que é essa ampliação de direito para os cooperados. Parece um grande absurdo falar em preocupação pela ampliação de direitos dos cooperados, mas a minha preocupação se justifica na seguinte medida, né? Nós temos um desenho estruturado de relações de trabalho em que você acaba tendo uma bipolaridade. Os trabalhadores não protegidos, autônomos, informais, eventuais, como queiram chamar, e os trabalhadores que estão protegidos pela legislação. Na Europa, há muitos anos, mas particularmente com especial força no final dos anos 90,
se começou a apregoar que a relação de emprego já não era mais suficiente para as mudanças pela qual o mundo havia passado. Não abrangeria todas as novas formas de relação, digamos assim. E que se estava criando uma legislação que protegia muito menos muito menos protegidos do que desprotegidos. E usava-se dados estatísticos para mostrar que havia muito menos pessoas com carteira assinada, com vínculo reconhecido, do que pessoas na informalidade. E se sustentou, com a melhor das intenções no primeiro momento, que deveria existir uma terceira via, né? Inclusive a expressão em francês que foi consagrada foi justamente essa, de terceira via, que nem teria tanta proteção quanto a relação de emprego e não estaria tão desprotegida quanto o trabalho autônomo. E aí, em alguns países se consagrou a ideia da parasubordinação, em outros o trabalhador autônomo dependente. Mas, enfim, essa terceira via, vamos chamar genericamente assim, seriam de trabalhadores menos subordinados do que os empregados, mas que ainda assim teriam uma dependência do tomador de serviços muito grande, que justificaria que uma pequena parte da proteção que foi assegurada para os empregados lhe fosse assegurada também. E aí o que me preocupa, sobre um certo aspecto, quando nós vemos aí uma lei de estágio que reconhece ao estagiário alguns direitos que são próprios do empregado, uma lei das cooperativas que reconhece aos cooperados alguns direitos que são próprios dos empregados, me preocupa refletir se nós não estamos silenciosamente e sem o alarde que deveria existir, adotando a ideia da terceira via, ao invés, por exemplo, de apregoar talvez ainda aquela ideia de que a relação de emprego deve ser a principal forma de proteção ao trabalho. Então, assim, ao invés de nós incentivarmos, por exemplo, os contratos de aprendizagem, estamos assegurando ao estagiário do ensino médio férias e limitação de jornada. Ao invés de nós tentarmos tirar da informalidade e trazer para o vínculo formal de emprego o maior número de trabalhadores, nós estamos agora tentando dar aos cooperados direitos similares aos dos empregados. E aí eu queria provocar essa reflexão, mas começando novamente por você, doutor Rodrigo. O que você pensa, então, dessa ampliação na proteção e de um eventual efeito perverso que ela pode trazer, de ao invés de assegurar melhoria para os cooperados, digamos assim, tirar empregados da relação de emprego para uma possível relação de cooperativa? Bom, ótima provocação, porque, em princípio, olhando a lei, é uma lei nesse sentido, de uma terceira via, com menos direitos, né? E até a provocação é absurda da lei. Eles colocaram no artigo 7º da lei os direitos dos cooperados, em provocação ao artigo 7º da Constituição, que é para todos os trabalhadores. Ok, mas nós que somos operadores do direito do trabalho, que somos estudiosos do direito do trabalho, nós temos que pensar sempre em perspectiva. Temos que pensar na perspectiva não somente da aplicação dessa lei atualmente, mas em perspectiva histórica e em prospecção, em projeção para o futuro. Temos que projetar essa lei, todas essas modificações e as circunstâncias que estão hoje, que acontece, a conjuntura atual, é uma conjuntura que não vai existir mais à frente. Então eu vejo também essa lei, e tanto com a lei do estágio, em princípio eu também tinha essa grande preocupação, mas se você observar e tentar ver isso ao longo de diversos anos, nós vamos ver que isso nada mais é do que a tendência expansionista do direito do trabalho. Ao contrário de dividir, isso no futuro, eu acredito, e acredito isso piamente, de que haverá uma interpretação evolutiva da Constituição, e o artigo 7º, que diz em seu caput, são direitos dos trabalhadores, não diz que são direitos dos empregados. Em nenhum lugar a Constituição diz que aqueles direitos fundamentais do artigo 7º são direcionados aos empregados. Não existe um dispositivo que diz isso. Tá? Então, como que não vai ser para todos os trabalhadores? Se são direitos fundamentais, tem que ser de todos. Então, eu acredito que tanto o estágio
e o estágio mais claramente ainda para mim. Em pouco tempo, o estágio virá a ser reconhecido como uma forma de emprego, como uma forma de trabalho, e não mais somente como um ato educativo, né? Vai ser um ato educativo e iniciação no trabalho, e como iniciação no trabalho vai ser possível você conceder toda a gama de direitos e proteção a esses trabalhadores, acredito que com o cooperativismo também. Com o cooperativismo, se o cooperativismo é aquilo que é a união de trabalhadores para a melhoria de sua condição social, você não pode pensar que a condição social de um cooperado pode ser pior do que o de empregado. Tá? Inclusive, entre os princípios que está no cooperativismo, na lei, na nova lei, é o da não precarização. Então, para mim, e eu acredito, todos os eufemismos usados na lei, ela não fala em férias, ela fala em recesso. Eu acho que a interpretação que tem que ser dada pelos operadores do direito, se eu fosse advogado, eu faria isso, era o quê? Requerer o recesso como se férias fosse nos termos da Constituição, com 1/3 ou mais. Por quê? Está lá na lei, entre os seus princípios, se não me falha a memória, artigo 4º, que eu acho que são os princípios, ele vai dizer lá que não precarização do trabalho. Então você não pode precarizar o trabalho. Respeito aos direitos sociais é outro princípio que está na nova lei de cooperativas. Ou seja, o patamar mínimo para uma cooperativa, para mim, é o da legislação trabalhista. A partir de hoje, eu já interpreto a lei assim. E acredito que essa lei ela vai ser interpretada dessa forma em pouco tempo. A história nos mostra que movimentos ideológicos, eles vêm e eles vão. Nós estamos num momento em que o neoliberalismo está muito forte, mas ele vai passar porque ele não se sustenta. Porque o direito do trabalho, queira ou não queira, apesar de existir esse viés, que é um viés de justiça social, o direito do trabalho com um viés de garantia da dignidade da pessoa humana, ele serve para sustento do capitalismo. É o sustento da exploração de uma atividade econômica com a utilização da mão de obra de alguém que vai ser por um preço tarifado e o resto que sobrar desse preço é de quem está explorando a atividade econômica. Então o direito do trabalho, ao fim e ao cabo, foi assim que ele surgiu e assim que ele se mantém, né? Obviamente num equilíbrio que vai e volta, é mais para baixo, mais para cima, mas é para sustentar o nosso modo de produção. Né? Nada mais, nada menos. Então, se você hoje pensasse, se alguém pensasse numa insanidade de terminar com o direito do trabalho, seria terminar com a própria legitimação de tudo que está aí. Né? Então, o meu viés é um viés otimista, eu vejo isso parte de uma tendência expansionista do direito do trabalho. Um primeiro passo, como aconteceu com o trabalho doméstico. O trabalho doméstico não teve os mesmos direitos, em 1972, só parte dos direitos. Aí demora um pouquinho, em 1988, tem alguns direitos acrescidos. Chega agora, 2013, a igualdade de direitos. A mesma coisa aconteceu com o trabalho avulso. Então, se a gente olhar de uma forma mais ampla, nós vamos perceber, pelo menos essa é meu olhar sobre isso, é que o que vai acontecer é uma expansão do direito do trabalho. E outro dado interessante, nós nunca tivemos tantas pessoas agasalhadas pelo direito do trabalho. Aparentemente saiu uma estatística essa semana de que nós estamos com 57% da população. Isso nunca aconteceu, é o recorde histórico. Então, nós estamos ainda, a Europa teve um ápice e decresceu. Nós ainda estamos na expansão do direito do trabalho. Muito bem. Eu vou então aproveitar essa expansão para expandir também aqui os nossos debates, virando um pouco, passando a palavra aqui para os nossos outros debatedores. Queria ouvir o professor Ronaldo aí sobre as suas considerações acerca da legislação, como também sobre essa discussão que foi iniciada aqui acerca da terceira via, se essa expansão de direitos que a legislação das cooperativas traria seria uma forma de estar implantando a ideia da terceira via. Se isso pode ser visto como algo positivo, como o professor Rodrigo trouxe aqui, ou mais como algo preocupante, que foi um pouco da visão que eu expus brevemente aqui.
Boa tarde a todos. Agradeço ao professor Jorge pelo convite. Tenho o prazer de estar nesse debate com o professor Rodrigo Carelli e com o professor Rodrigo, né? É um tema que está sempre, né, acalorado, um tema que traz muitas controvérsias no âmbito jurídico e, né, para os operadores de direito de trabalho, né, grandes desafios. Bom, antes de adentrar a legislação, eu sempre indago do que nós estamos falando, né? Do que é cooperativismo. Por quê? Porque a legislação ela vem dentro de uma linha, como o professor Rodrigo Carelli já adiantou, né? Uma linha, né, de regulamentação do cooperativismo, de uma forma geral. Nós tínhamos uma lei geral, ainda temos, 5764/71. Anteriormente a essa lei, nós tínhamos uma legislação esparsa, sistemática. Essa legislação consagrou os princípios maiores do cooperativismo, possibilitando até que a Constituição Federal de 88 a recepcionasse, né? Quase, se eu não me engano, 100%. Né? Esse cooperativismo autêntico que se iniciou, desenvolveu-se no Brasil, principalmente no âmbito rural, né, veio se desenvolvendo conforme os princípios do cooperativismo, da solidariedade, da repartição da renda, entre princípios democráticos, entre outros. Até a lei, né, 8984, se não me engano, né, 8949, de 94, que inseriu o parágrafo único no artigo 442 da CLT. Aliás, parágrafo único que já tinha uma redação idêntica na Lei 5764/71. Aqui, talvez, neste momento, houve um desvirtuamento da nossa concepção de cooperativismo. Por isso que eu volto na primeira tecla. O que é o cooperativismo? Quando o cooperativismo foi idealizado por Robert Owen e pelos pioneiros de Rochdale, a ideia, na verdade, era uma alternativa à subordinação. Owen, que era um empresário, né, ele idealizou o cooperativismo como um instituto emancipatório do trabalhador. O que nós vimos, né, com o advento do parágrafo único do artigo 442 da CLT? As denominadas cooperativas de mão de obra, sob o manto de cooperativas de trabalho, estavam, ou ainda, algumas estão fazendo, né, o movimento totalmente contrário àquilo que foi idealizado por Robert Owen. Ou seja, quando Owen preconizou que a emancipação passava pela libertação dos trabalhadores da classe empregadora, né, a partir do controle do seu labor e dos seus equipamentos e da sua própria força de produção, né, esse neocooperativismo, que posso até dizer neocooperativismo de origem neoliberal, né, fez um movimento contrário, levando os cooperados para dentro da empresa, trazendo ou desvirtuando um instrumento de emancipação e convertendo no instrumento de precarização. Acho que nós tivemos aqui, antes de discutirmos a dogmática, a lei atual, a lei anterior, talvez assim, o grande problema que nós temos nas relações de trabalho, principalmente no âmbito urbano, é definir o que é o cooperativismo. Quando são criadas entidades cooperativistas multifuncionais, com vários trabalhadores que não possuem acesso às sociedades, que não possuem condições de vida comuns, que congregam várias profissões, várias atividades. Nós estamos assim de algo que não é cooperativismo. Nós estamos tendo que nos bater com um instrumento de precarização das relações de trabalho. Então, embora a lei trate das cooperativas de trabalho, algo que eu vi na legislação e da nossa experiência é que ainda se confunde muito a ideia de cooperativa de trabalho e cooperativa de mão de obra. E o professor Rodrigo Carelli tem um artigo, um livro interessante sobre o cooperativismo, onde ele elenca muito bem, olha, na intermediação de mão de obra, o que está mais interessando ali é o fator humano, é quem vai prestar aquele serviço, não é o fator trabalho.
né? Eu quero um metalúrgico para colocar dentro de um torneiro mecânico para inserir dentro da indústria metalúrgica, um professor para inserir dentro de uma escola. Eu quero aqui, né? Eu quero profissionais para darem, seja a continuidade da minha atividade. Esse tipo de entidade que congrega esses trabalhadores para essa finalidade não é uma cooperativa. A cooperativa ela pode pôr à disposição trabalho, jamais pessoas, ou o famoso merchandising, a intermediação irregular de mão de obra. Então, eu vejo também, como o professor Rodrigo colocou, que, para nossa surpresa, a lei não trouxe uma expansão do cooperativismo. Até porque, com a atuação dos vários operadores do direito, sindicatos, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, os membros da OAB, todos aqueles que estão elaborando, militando no direito do trabalho, além do combate às falsas cooperativas, o mais interessante é que houve um efeito pedagógico. Parece que assim, a lei, aliás, vem concretizar algo que já estava se delineando muito bem nessa prática. Olha, cooperativa de trabalho não se serve a intermediação de mão de obra. Cooperativa de trabalho não se serve a colocar o trabalhador subordinado, sob o manto de cooperado, dentro de uma empresa. Então, acho que a gente começa a delinear essa diferença entre cooperativa de trabalho e cooperativa intermediadora ou entidade intermediadora de mão de obra. Tiraria até o nome cooperativa. E, inclusive, a lei traz um aspecto interessante, que é a presunção da subordinação. Ou seja, aquela entidade cooperativa, ou que, sob o manto de cooperativa, congrega trabalhadores para inseri-los dentro de uma empresa, tanto ela quanto a empresa terão o ônus de provar que aqueles cooperados são, na verdade, autônomos ou estão trabalhando com os princípios do cooperativismo, e não subordinados à tomadora. E talvez amenize um pouco as grandes discussões que nós temos nas ações trabalhistas, onde nós, por vezes, nos deparamos com casos de um torneiro mecânico, um bancário, torneiro mecânico dentro de uma metalúrgica, um bancário dentro de um banco, tendo que provar que era subordinado, que recebia ordem direta, sendo que ele já se ativava na atividade fim. E se nós fizermos a evolução do conceito de subordinação, a presunção já nasce do fato de ele estar inserido na estrutura orgânica da empresa, subordinado estruturalmente. Então, eu vejo assim que a legislação ela avançou em alguns aspectos, deixou mais claro alguns aspectos também referentes à intermediação da mão de obra e o que é cooperativa de trabalho, porém, parece que nós estamos criando aí um instituto dúbio. A legislação é muito dúbia. Então, evidentemente que o cooperado, eu não diria, na minha concepção de cooperativas, que o cooperado é um parasubordinado. Para mim, a cooperativa tem que ser objeto de emancipação. Então, não passa pela subordinação. Mas a nossa concepção atual de cooperativa urbana, a lei ela tem muito mais em vista as cooperativas urbanas do que as cooperativas rurais, traz uma concepção de trabalho parasubordinado. Aí eu digo, para subordinado a quem? Já que o cooperativismo verdadeiro requer um movimento emancipatório. Coloque-se à disposição o serviço. Coloque-se à disposição, entre aspas, o trabalho. E aí é uma questão muito grande. O que é cooperativa de trabalho? A legislação não trouxe, no meu modo de ver, eu coloco até para pensar, a legislação não trouxe esclarecimento. Fala-se em cooperativa de produção e cooperativa de serviços. Quando a gente verifica esse tipo de colocação, essa limitação, ela nasce dessa experiência urbana, do falso cooperativismo. Olha, cooperativa de produção e cooperativa de serviços são cooperativas de trabalho. E as cooperativas emancipatórias? Cooperativa de artistas, catadores de papelão. Será que essa limitação de cooperativa de trabalho a 2 tipos de cooperativa é correta? É algo para se pensar. Então, nós estamos criando um teste eugênios. Embora nós tenhamos
é o caráter expansionista do direito do trabalho, concordo com o professor Rodrigo Carelli, que nada mais é do que o caráter expansionista dos próprios direitos humanos, e não creio que a lei tenha vindo nesse sentido de expansão. Até porque tem um outro lado. Embora louvável estender direito ao descanso, não é só um direito do trabalhador, é um direito humano, tanto de estudantes como de autônomos, tem que ter um direito ao descanso, como do estagiário, independentemente de ter uma relação de emprego. Alguns direitos são direitos eminentemente humanos, que, na seara do direito do trabalho, ganham significações específicas, como direito às férias, descanso semanal remunerado. Mas, por outro lado, também, essa lei ela é formatada para essa realidade urbana e facilita, no caso, para o tomador que quer, em juízo, se salvaguardar da falsa cooperativa. Ou seja, agora, se houver uma cooperativa intermediadora de mão de obra condenada em juízo e a empresa solidária, subsidiariamente, nesse caso deveria ser solidária, a empresa vai ter a garantia de que a cooperativa está pagando verbas trabalhistas, eminentemente trabalhistas, com outras denominações, que ela, empresa, deveria arcar se contratasse aqueles trabalhadores diretamente. Isso deixa mais propício à empresa investir no risco. Olha, agora eu posso investir, porque se houver uma condenação por fraude, já que tem esse controle, essas verbas estão sendo pagas, eu consigo me livrar dessas questões. Bom, são várias questões. No momento, o mais interessante que eu coloco é discutir realmente o que é o nosso cooperativismo, o que é um cooperativismo emancipatório, e se essa legislação está de acordo com os princípios dos pioneiros de Rochdale, de Robert Owen, da cooperativa como instrumento de emancipação, e não de precarização ou mesmo de subordinação. Eu vou aproveitar as suas últimas afirmações, ou as penúltimas talvez, para voltar à mesma discussão e fazer uma provocação aos dois colegas que já se manifestaram aqui, me lembrando aqui de dois aspectos. Uma coisa que me chamou a atenção há algum tempo atrás, me marcou muito, eu tive a oportunidade de ver uma exposição com o professor Alain Soupiot, o professor francês Alain Soupiot, que é tido como o pai da ideia. Na verdade, a ideia não é dele, mas ela se popularizou. A ideia da terceira via se popularizou a partir de uma obra dele dos anos 90 chamada Au-delà de l'emploi, para além do emprego. E tanto que essa ideia de terceira via, na Europa, ficou conhecida como Rapport Soupiot, como relatório Soupiot, fazendo alusão ao nome dele. E eu tive a oportunidade de ver um debate entre ele e o professor Antoine Gemot, em que nesse debate, o professor Alain Soupiot se resignava e lamentava ter lançado a ideia da terceira via, sob o aspecto de que essa ideia teria sido completamente desvirtuada. Então, assim, o que ele falou lá? Ele fez, quando eu lancei a ideia, eu tinha uma ideia expansionista. O que eu queria era trazer mais gente possível para a esfera da proteção. O que acabou acontecendo, assim, as minhas ideias acabaram justificando o contrário, que se tirasse gente protegida para fora da proteção. E aí eu me lembrei muito dessa resignação, dessa fala dele, de certa forma até triste, sobre o resultado da ideia, da boa intenção que ele havia tido, para provocá-los novamente em relação a esses direitos que foram acrescentados na legislação das corporativas, mas com um aspecto que me parece muito interessante, mas aí eu faço uma leitura minha da legislação mesmo. A impressão que me dá, vendo a legislação como um todo, é que ela veio naturalmente para promover as boas cooperativas, mas também com o intuito claro de combater as fraudes. Tanto que ela repete em diversos dispositivos, que ela tenta deixar claro em vários dispositivos, em momentos diferentes, que cooperado é cooperado, empregado é empregado, que não se misturem as duas coisas, mas com outras palavras, naturalmente. E que a ideia de trazer direitos para os cooperados teria sido muito mais uma de encarecer o cooperativismo para que, com isso, reduzir as fraudes, ou seja, se o falso cooperativismo se tornar caro,
as pessoas vão deixar de optar tanto pelo falso cooperativismo e vão se manter mais na relação de emprego. Muito mais do que uma ideia expansionista de trazer uma proteção para os empregados. Então, assim, eu queria discutir com os colegas o cooperativismo dentro, essa ampliação de direitos dentro dessa perspectiva e também trazer uma outra discussão, mas já uma provocação que eu antecipo, que é aquela de dizer assim, bom, mas até que ponto o direito do trabalho traz algo, pensa algo inicialmente na perspectiva humanitária, ou se não é muito mais se ele não surge muitas vezes a partir de uma perspectiva capitalista, mas que acaba trazendo benefícios para os trabalhadores. Aqui aí nós entramos numa discussão, vejo que nós não teríamos tempo de entrar nas duas, então eu vou me cingir só a primeira delas. Nós teríamos aqui, então, queria ouvi-los particularmente, o Dr. Ronaldo, Dr. Rodrigo Carelli, acerca dessa questão. Será que essa ampliação de direitos não veio para aumentar os custos, como uma tentativa de usar essa estratégia para tentar reduzir as fraudes? Bom, primeiro eu diria que, olhando a lei, e a partir do fato de eu ter participado, né, das discussões, a lei é claramente esquizofrênica. Tá? É uma lei que foram inseridos dispositivos, ora, e dá para ver claramente alguns dispositivos que foram trazidos pelos defensores do mau cooperativismo, dispositivos que foram trazidos por pessoas que tentaram colocar ali impeditivos para o falso cooperativismo, e a lei saiu assim, na verdade, um recorte grande, recorte e cola de aspectos sem humanidade. Né? É o que me parece a lei, é a impressão que me dá. Porém, eu vejo aqui naquela minha linha ainda otimista que quem vai dar esse delineamento são os juristas, a partir dos princípios. Então, a lei tem dispositivos absurdos. Ela tem um dispositivo lá no começo, acho que é no artigo 1º, que diz quais são as cooperativas que são excluídas da lei. E são justamente as cooperativas de trabalho válidas. São justamente as que funcionam bem. É mais ou menos como a lei do trabalho voluntário, que exclui o trabalho religioso, que é o trabalho voluntário por excelência. Né? Então, em verdade, são lobbies, né, que colocam um tipo de legislação e que o direito, como nós sabemos, ele não está muito preocupado com o interesse do legislador, não. Né? Aquela mens legis, né? É muito maior do que a mens legislatores. Né? A verdade, ela vem para o direito e no direito ela ganha vida. E a vida quem dá são os princípios. Então, eu não vejo grandes problemas. Eu vejo, por outro lado, que que nós vamos dar, eu tenho uma preocupação. Então, acho que no segundo bloco dá para trazer essa preocupação. Eu tenho uma preocupação concreta com essa lei e acho que, num ponto, ela pode trazer malefícios imediatos. Mas a gente trata depois, vamos ver o que o Ronaldo tem para dizer. É interessante, né, que essa lei, na verdade, é uma lei de exceção. E ela é uma lei ad hoc. Por que ad hoc de exceção? Porque ela é criada para um caso concreto. A problemática, se podemos falar essa expressão, não tão agradável, das cooperativas intermediadoras de mão de obra no âmbito urbano. Né? Vem para resolver a exceção por meio de uma lei. E não pelo meio do judiciário, por meio do judiciário, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e da sociedade como um todo no combate. Me preocupa, e parece muito claro, esse é o ponto que eu acho nuclear, que quem elaborou a lei não estava preocupado com um verdadeiro cooperativismo. Porque ao tentar encarecer o cooperativismo para evitar a fraude no âmbito das relações de trabalho, o legislador não só está encarecendo o verdadeiro cooperativismo, que deve ter a sua autonomia para decidir da forma que melhor convier aos trabalhadores, aos cooperados, o modelo de distribuição, né, como vem trazer uma realidade, né, que
na verdade, não se insere na sistemática do cooperativismo. Esta lei ela está dissonante à Lei 5764/71. Tá? Fica muito claro, é uma questão que eu gostaria de colocar, que para o verdadeiro cooperativismo, a lei ela é perigosa. Até porque a lei ela pode obstar a terceirizar, a subordinação, a inserção de trabalhadores cooperados dentro da empresa, mas não obsta a terceirização, desde que sejam pagos os direitos, etc. Aí vem um outro problema mais tarde, é o falso cooperativismo fora da empresa. Hoje nós temos o falso cooperativismo dentro da empresa. Muito bem, agradeço a participação dos colegas nessa fase introdutória. E já aproveito aqui para deixar que as nossas reflexões recomecem após um breve intervalo de 15 minutos, a partir ainda um pouco dessa discussão acerca de como essa estratégia de aumentar custos para combater fraudes, como ela pode, na verdade, ser algo muito mais prejudicial, por atrapalhar o bom cooperativismo, como falou aqui o doutor Ronaldo, do que algo negativo. Isso, naturalmente, se a gente não conseguir extrair dela o melhor, né? Como falou o doutor Rodrigo Carelli, aqui com muita propriedade, uma coisa é a mens legis, outra coisa é a mens legislatores, né? Na verdade, de muitas leis ruins, operadores do direito bem intencionados conseguem tirar do limão e fazer uma limonada, digamos assim, extrair da lei ruim algo positivo. Então, eu encerro por aqui esse primeiro bloco. Nós teremos um breve intervalo de 15 minutos, retornaremos na sequência com a continuação dos debates, mas antes disso, aproveitando esse período de intervalo dos debatedores, nós teremos um resumo, um apanhado do que foi falado aqui, do que foi discutido aqui, feito pelo nosso colega Wagner Patini. Cooperativismo seria a terceira via de trabalho? Sim ou não? Se você pegar a parte clássica da expressão cooperativismo, ela inicia com conquista da emancipação do direito do trabalho com relação empregado-trabalhador. Cooperativismo, a palavra seria cooperação, união de esforços, defesas de combate à desigualdade social. Segundo o professor Rodrigo Carelli, tentou trazer que a ideia do projeto da nova lei de cooperativismo foi combater no primeiro momento as fraudes já existentes dentro da relação da antiga legislação sobre cooperativismo. A segunda parte foi como uma dinâmica do cooperativismo, tornando ele mais moderno e sendo engajado dentro das mudanças que a sociedade tem demonstrado e necessitado dentro das cooperativas de trabalho. Ela seria uma não permissão, o cooperativismo, da mão de obra por intermediários. Porque se você pegar a ideia de intermediação de trabalho através de cooperativa, seria fraude, algo que já é combatido plenamente pelo direito do trabalho em si, na CLT de 1944, vigente até o presente momento. A intermediação de trabalho com base dentro do cooperativismo, a fraude por ela gerada, acaba gerando danos não só à sociedade, e sim todos os trabalhadores, inclusive com seus direitos trabalhistas. A nova legislação tenta fazer uma proteção desses direitos, tanto que, muito bem colocado pelo Dr. Rodrigo Carelli, seria até a ideia quando se coloca o artigo 7º dessa mesma lei, de forma igual ao artigo 7º da legislação, fala no sentido anumeração, já seria mostrar que a lei tenta fazer uma proteção desses próprios trabalhadores. Segundo o Dr. Bolsinhas, ele traz um entendimento muito interessante, mostrando que os trabalhadores eles acabam não sendo protegidos dessa forma. Se você entender que o cooperativismo acabou gerando uma fraude, tirando a ideia, se for um cooperativismo dentro de umas empresas que estão de forma correta, bem elaborado dentro dos seus ditames, seria correto. Mas da forma como ele está sendo elaborado, de forma fraudulenta, gera danos novamente aos trabalhadores. A terceira via seria utilizada como esse trabalho quando surgiu esse conceito na Europa, no direito do trabalho europeu, tinha como ideia criar uma terceira via, onde os trabalhadores, segundo o Dr. Bolsinhas também faz essa análise, emancipação do seu trabalho. Na Europa se notou uma necessidade. No Brasil ainda não teve essa necessidade, porque todas as cooperativas que existiram, as apreciadas pelo Poder Judiciário, na sua grande maioria, demonstraram fraudes ao sistema.
O Dr. Rodrigo Carelli volta também acrescentando que a tendência do direito do trabalho seria sempre buscar que todos os trabalhadores, pelo menos na legislação brasileira, sejam sempre equiparados aos trabalhadores convencionais, com seus direitos garantidos dentro da Constituição Federal e da CLT. Citou, inclusive, o exemplo da empregada doméstica, que veio toda uma escala profissional até atingir. E tenta demonstrar que, por mais que a nova legislação do cooperativismo, ele procurou tentar fazer todas as defesas dos trabalhadores, garantindo direitos mínimos e até mesmo trazendo o que poderia ser quando você tem a quebra da cooperativa, no sentido de ser comprovado como fraude, ele teria a sua proteção garantida de forma mínima, mas também trazendo o que? A lei tenta regulamentar, que nem trouxe no momento posterior o Dr. Ronaldo Lima, ela tenta demonstrar que essa fraude não pode ser continuada, tanto que ela, quando foi feita, foi tentando regulamentar o trabalho urbano, esquecendo que quando as cooperativas se iniciaram, até mesmo no Brasil, foi no campo, sendo que essa regulamentação pode estar demonstrando alguma existência de fraude no sistema. A existência dessa fraude é o que sempre trouxe uma propaganda negativa no Brasil das existências das cooperativas de trabalho, que muitas vezes fugiram do seu contexto, que era da simples prestação de serviço por pessoas autônomas. Tanto que ele cita que essa emancipação que existia deveria ser utilizada de que forma? Usou o exemplo da cooperativa de artistas, onde realmente eles trabalham pelo fim comum, que assim se juntaram, ou dos coletores também de papelão, as cooperativas de trabalhadores de coleta de papelão, sendo que a nova legislação não foi muito clara nesse sentido, deixando de fora até realmente essas cooperativas emancipatórias. Tanto que ele cita que a fraude poderia vir a ocorrer da seguinte forma: algumas empresas estariam utilizando cooperativas dentro da sua atividade fim, citando exemplo dos professores, mas não pegando um grupo de professores prestando serviços a uma instituição, e sim um único ou 2, 3 professores prestando serviços dentro de uma empresa, atividade fim de uma escola, utilizando também o exemplo se fosse de uma metalurgia, onde a ideia de cooperativismo do Brasil, infelizmente, não é pela prestação do serviço, e sim pela especificidade do trabalho, mas não de trabalho, do trabalho, da prestação de serviço relacionado, e sim com relação à pessoa. Aí volta o exemplo do professor, voltando novamente também o exemplo do metalúrgico, onde há necessidade de contratação de uma pessoa de forma específica para aquele trabalho. E a visão de cooperativismo não é esse. A visão do cooperativismo sempre foi deixado pelos debatedores, que a ideia é a união de pessoas com fim de emancipação dos trabalhos a serem prestados com fim único de obtenção de benefícios juntos. O Dr. Rodrigo Carelli deixa bem claro, finalizando, que a ideia do cooperativismo, foi na verdade o Dr. Ronaldo Lima, ele deixa bem claro que pode até a nova lei causar ao auxílio de novas fraudes. Em que sentido ele quis dizer? Porque ela exige cumprimento de regras e direitos trabalhistas, com outras nomenclaturas, alguns encargos no sentido do INSS, pode ser nesse sentido que ele quis muito bem explanar. E que a empresa, ao utilizar uma cooperativa, ela estaria já, a fraude estaria até parcialmente concluída, desde que levado em consideração que parte dos direitos trabalhistas já estariam quitados. Dessa forma, algumas empresas encarariam o risco, tendo em vista que a indenização a ser paga, a indenização a ser realizada, seria um valor inferior ao que a antiga lei determinava. Um avanço, agora apontado sim pelo Dr. Rodrigo Carelli, muito importante na nova legislação, é que não há mais necessidade do empregado que alegar a fraude dentro da legislação trabalhista, falando que seu contrato não era de cooperativismo e sim uma relação de emprego, não há mais a necessidade do trabalhador provar. E sim, quem tem que fazer essa prova será a tomadora do serviço, ou seja, quem contratou a cooperativa de trabalho. Ela deverá mostrar que aquela relação não é de uma relação de emprego, e sim
a simples contratação de uma empresa de uma cooperativa de trabalho a ser realizado. Finalizando esse resumo, vamos aguardar a segunda parte, onde podemos finalizar e ver as conclusões a serem realizadas. Bem-vindos novamente ao lançamento da nossa revista virtual científica da Escola Superior de Advocacia, revista temática sobre cooperativismo. Eu queria aqui recomeçar as nossas conversas aqui, passando a palavra para o Dr. Rodrigo das Chagas Soares, mas antes trazendo uma perspectiva, pegando um gancho naquilo que foi falado por último na primeira parte do debate, que foi acerca de que até que ponto esse encarecimento que o legislador impôs à relação de cooperativa, digamos assim, ao bom cooperativismo, como foi falado aqui, poderia ter um reflexo muito mais perverso poderia, na verdade, ao invés de combater fraudes, acabar impedindo as boas cooperativas de se instalarem, ou desestimulando a instalação, digamos assim, de boas cooperativas. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção também, que o legislador traz, é relacionado, porque ele não se limita só a encarecer o trabalho cooperado. Ele também, em diversos aspectos, ele acaba impondo restrições ou limitações, ou diminuindo, digamos assim, a própria autogestão, que é um dos princípios da legislação das cooperativas. Ele acaba limitando a autogestão. Por exemplo, quando impõe que para a formação de uma cooperativa, impõe um número de 7 para a formação de uma cooperativa. Ou estabelece, por exemplo, algumas regras acerca das assembleias, como devem ser criadas ou não. E aí eu queria passar inicialmente a palavra para o doutor Rodrigo das Chagas Soares, que tem Rodrigo Chagas, como ele prefere ser chamado, que tem uma vivência aí no movimento sindical, até para fazer essa provocação. Será que é adequado a gente voltar a estabelecer restrições e imposições como havia na CLT para os sindicatos, no momento em que já praticamente se consolidou o entendimento de que a maioria daquelas restrições que estão na CLT não foram recepcionadas pela Constituição? Qual é a sua opinião acerca dessa excessiva, a meu ver, naturalmente, intervenção do legislador na autonomia e na gestão das cooperativas? Bom, boa tarde. Primeiro, cumprimentar os amigos, agradecer ao professor Jorge pelo convite feito, cumprimentar a todos de casa, que até brinquei e falei que eu ia cobrar o meu tempo com juros e correção, para poder falar um pouco mais, mas eu agradeço a oportunidade, né? Interessantíssimo debate, pertinente à pergunta que aqui foi colocada, vinculando até o movimento sindical, porque ambos são associações civis, né, de caráter privado, de natureza privada. Só que antes de entrar propriamente na questão, trazendo o sindicato, eu gostaria de trazer o debate aqui, inicialmente, até, eu tenho um pouco dessa veia, talvez por ser advogado sindicalista, né, advogado de sindicato, não sindicalista, mas advogado de sindicato, ser um pouco daquela da poesia do Drummond de Andrade, vai Carlos ser ghost na vida, né, vai Rodrigo ser ghost na vida, e eu ousar discordar um pouco de algumas coisas, né, e então até no início do primeiro bloco fantástico que foi colocado, mas no primeiro bloco, até então a gente estava discutindo assim, né, o expansionismo e tudo mais, aquela questão, a previsão do legislador colocando direitos trabalhistas, a provocação que foi colocada do artigo 7º, né, direitos trabalhistas ali propriamente, estão previstos na Constituição e tudo mais, né, e aí me confortou um pouco quando o professor Rodrigo até colocou que houve uma esquizofrenia, né? E é interessantíssimo esse argumento, e aí me fez até lembrar nos cursos que existe lá na USP, que eu estava conversando com o professor Ronaldo, é interessantíssimo que o professor Estevão Malê, uma vez lá nos congressos da USP, falou, uma coisa que advogado não pode reclamar é que jamais morrerá de tédio. Quando o legislador resolve colocar em prática até então a sua criatividade, entram os advogados e aí definitivamente não morreremos de tédio, né? E realmente me parece um pouco paradoxal no momento em que o legislador coloca direitos trabalhistas dentro da legislação de cooperativa, que se estabelece entre sócios, né? Eu não vejo, e até alguns outros doutrinadores, poderia citar Paulo Sérgio João, enfim, outras pessoas que relacionam e fazem menção a essa forma paradoxal, porque se trata entre sócios, né? Você tem ali o quê? O professor Rodrigo colocou também importante no primeiro bloco, a questão da melhoria da condição social. Então,
a gente coloca, aí foi feita a divisão aqui também, interessantíssimo, pelo professor Ronaldo, das formas de cooperativa, né? E o que se discute muito, quando alguns doutrinadores ainda chamam de fraude operativa, né? Alguns doutrinadores colocam essa expressão, mas seria propriamente a terceirização, né? Eu acho que a questão não é cooperativa propriamente, mas sim terceirização, como forma de precarização. Então, se preocupa muito com terceirização, vai existir violações, né? Vão existir violações a direitos trabalhistas, então, vamos colocar aqui, então, dentro da lei, aquele determinado direito, né? Só que já existe um outro complexo de normas, existem outras normas que estão ali por trás, que me parece que seria uma redundância legislativa. Não seria necessário propriamente. E aí sim que cai na questão que o professor Jorge colocou aqui, que isso acaba encarecendo. Existe uma preocupação em se contratar cooperativas, e aí o legislador coloca esses direitos, essa redundância, no meu ponto de vista, uma redundância que você está na relação entre sócios, propriamente dita, né, dizendo, que não seria necessário. E aí você encarece, acaba preocupando, então aquele tomador de serviço vai se preocupar em contratar, né, porque existem essas outras responsabilidades e tudo mais, enfim. Você acaba entendendo com o quê? Que, falou-se em cooperativa, existe precarização. Não é bem assim. Né? Você nivela por baixo, né, a questão, então tudo vai ser nivelado por baixo. Falando em cooperativa, vai ser nivelado por baixo. E como a gente está num debate aqui, vamos... eu me lembrei, você falou agora de falava em cooperativa, se pensa em precarização, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei há muitos anos atrás. Eu tive a ideia de apresentar um trabalho de iniciação científica no final dos anos 90, que era exatamente sobre cooperativas, e procurei um professor que eu admirava muito, sobre o qual falamos agora há pouco, o professor Xisto Tiago, e ele, quando eu procurei para falar sobre o meu tema, eu me recordo, inclusive, que eu cheguei para ele e apresentei o tema que eu queria, né? Queria falar sobre cooperativas fraudulentas, e ele me sugeriu que falasse apenas sobre cooperativas, né? Fraudulento era pleonasmo, né? Era redundância. Mas só para mostrar a que ponto nós chegamos no desvirtuamento do sentido exato da palavra. Isso até mesmo em terceirização como um todo. Eu lembro o professor Homero, colega do professor Ronaldo, que ele fala que lá na Europa, ele escutou dizer em certa aula, que se fala terceirização à brasileira. Ou seja, entende-se que toda terceirização vai ser fraudulenta. Né? Então, coloca-se muito essa questão, falou em cooperativa, é fraude, falou em... Não é assim. Né? A gente realmente existe um empenho do legislador em se preocupar com outras questões, né? Só que o que eu queria trazer para o debate, que senão, para não estender muito, mas o que eu queria trazer para o debate, que foi no primeiro bloco, o professor Rodrigo colocou a questão lá do pessoal de limpeza. Né? Não, ali existe a subordinação. Então, se discute, o ponto nevrálgico que se discute seria a subordinação. Tocou na subordinação, aí você vai ter... pera lá. Colocou subordinação, isso é arriscado, seja para uma licitação, que é o tema do meu artigo na revista que está sendo lançado, já foi lançado. Enfim, colocou-se a questão da subordinação. Godinho, ele fala que a subordinação tem que ser aferida de modo objetivo. Né? Não poderia ser colocado de forma subjetiva, ou como vai ser analisado isso, né, essa questão. E aí fica aquele debate. Não, subordinação, pessoal da limpeza vai ser subordinação, por quê? Não tem como ele fazer, né, professor Rodrigo? Corrija-me que aqui eu vou falando, mas pode cortar aqui, fique à vontade também. Mas, que senão eu disparo aqui a falar e passo até do tempo. Mas acontece o seguinte, quando se contrata um serviço cooperativo, entendo eu, por exemplo, da limpeza, ele vai querer o resultado final. A pessoa que contrata, o tomador de serviço, vai querer o resultado final. A forma como vai ser limpado, os próprios trabalhadores poderão se organizar, né, da melhor forma, daquela forma autônoma entre eles mesmos, e celebrar, fazer aquele trabalho, né, até chegar no resultado final. Né? A gente conversou um pouco isso, né? Até interessante que eu queria saber a opinião também do professor Rodrigo, o professor Jorge, né, em relação a isso. Mas antes, eu queria só finalizar, porque é interessantíssima a pergunta inicial do Jorge, quando ele coloca um intervencionismo, né? O intervencionismo, e parece, professor Jorge, que realmente no Brasil tem muito disso, né? É o excesso de lei, né? É o tanto de legislação, então precisamos legislar a respeito de determinado assunto, né? E existe essa necessidade, essa carência, né? Cada vez maior, vamos legislar. Então você vai e coloca, e isso, mais uma vez, eu achei totalmente pertinente, a esquizofrenia, o termo utilizado, né? Esquizofrenia, foi interessante
em esquizofrenia legislativa nesse sentido. Mas me parece que esse intervencionismo excessivo, e aí o meu temor, que no primeiro bloco também foi colocado, que a lei está aí, está em aberto, e aí você coloca para os juristas, né, colocando também para o judiciário, aí que me vem a preocupação também, porque existe uma opinião restritiva. Então você nivela, bateu cooperativa, opa, você nivela por baixo, bateu o nome cooperativa, opa, é fraudulenta, é fraude operativa, e como o professor Jorge também acabou de colocar, também as expressões seriam redundantes, né? Então, eu acho que não seria por aí, a minha opinião nesse sentido. O intervencionismo estatal nessa questão da cooperativa, professor Jorge, respondendo a pergunta, entendo também que é excessiva, não precisaria, houve uma redundância quando insere dispositivos dentro, não precisaria disso, que afinal de contas você vai analisar a casuística. Caiu lá, bateu, viu que deu vínculo de emprego, né, a preocupação, como também foi colocado, os advogados já estão atentos a isso, a empresa já está atenta a isso. Então está todo mundo já conhecedor, os próprios trabalhadores já sabem, né, na hora que eles estão prestando serviço, para isso daqui e tal, vai acontecer, eles já são conhecedores dos próprios direitos. Então, por fim, respondendo, seria o quê? Esse intervencionismo, para mim, também, assim como ocorre no sindicalismo, não seria necessário e sequer adequado, né, professor Jorge? Eu acho que a gente tem um fetiche, desculpem a expressão, mas a gente tem um fetiche no Brasil de achar que a gente resolve problemas sociais com lei. Com lei. Né? Que a gente vai conseguir acabar com a cultura de beber e dirigir, criando uma lei de tolerância zero. Enquanto, na verdade, de nada vai adiantar a lei, como, aliás, a experiência tem mostrado isso ao longo dos anos, se você não tiver condições de fiscalizar. A mesma coisa, aliás, a gente tem um aspecto muito curioso aqui, até só para descontrair um pouco, até a gente tem tanto fetiche como mudar as coisas com a lei, que a gente mudou a lei da gravidade, desculpa, a gente mudou a lei da gravidade, a gente mudou uma lei da física com a lei brasileira. Né, a hora no Brasil à noite tem 52 minutos e 30 segundos. Era muito mais fácil nós falarmos que à noite ninguém pode trabalhar mais do que 7 horas. Mas a gente preferiu revogar a física, mudar a física com uma lei que diz exatamente qual é a duração da hora noturna. Então, mas eu queria, então, aproveitar as colocações do Dr. Rodrigo para entrar num outro tema que me parece um ponto de divergência entre os aqui presentes, que é a questão do cooperativismo, a participação das cooperativas nas licitações. E aí eu queria ouvir novamente a opinião, eu já sei antecipadamente que são distantes, mas queria ouvir primeiro o nosso convidado, o professor Rodrigo Carelli, sobre a sua opinião acerca do que a lei estabeleceu da vedação para a participação das cooperativas em processos licitatórios. Professor Jorge, desculpa. Vai lá, fica à vontade, por favor. Só para fechar aquela questão do quórum, naquela linha que eu vinha falando, que é uma lei de exceção para a realidade da cooperativa urbana que está dentro da empresa, na verdade, aquela intervenção, né, do legislador ao prever o quórum mínimo, para inibir aquelas situações que nós denominávamos de cooperativa de cofres cheios, e assembleias vazias. E você vê como, dentro desse contexto, é uma lei que regulamentou não cooperativismo, mas uma situação específica, né, que é essa cooperativa urbana dentro da empresa. Passa agora, doutor Rodrigo. Bom, eu vou discordar, se me permite, do professor Rodrigo Chagas. Esse é o ponto que a lei realmente me preocupa. A questão do cooperativismo, das cooperativas dentro da administração pública. Eu acho que se há um espaço para criar algum estrago, né, com relação aos direitos trabalhistas, está aqui, na administração pública, né, nesse ponto. Bom, ouvindo aqui o professor Rodrigo, eu lembrei de um princípio do direito do trabalho, que é o princípio da imperatividade do direito do trabalho. O que é o princípio da imperatividade do direito do trabalho? Ele vem dizer que o direito do trabalho não é opcional. O direito do trabalho ele é obrigatório. E quando ele vem com esse princípio, é por um fato muito simples. Se houver alternativa ao direito do trabalho e essa alternativa for melhor economicamente, o capitalista ele vai escolher essa alternativa. Ele não vai escolher o direito do trabalho. A partir do momento em que existir uma alternativa ao direito do trabalho que for mais barata, o direito do trabalho acabou. O direito do trabalho morreu.
As minhas discussões durante todos os anos 2000 da questão das cooperativas, eles bradavam, os defensores das cooperativas diziam: por que vocês acham que a CLT é a única que existe, que não pode ter outra coisa? E eu dizia: não pode ter outra coisa. Isso é um dogma do direito do trabalho. E é um dogma que, em verdade, ele tem uma representação no real. Porque nós estamos num sistema capitalista, um sistema concorrencial. Né? Se o sistema é concorrencial capitalista, o que vai vencer é o mais barato. E mão de obra mais barata significa piores condições de trabalho, piores condições de vida. E não é só piores salários. Né? Vamos falar em terceirização. Terceirização é um fenômeno que é ligado à precarização justamente por esse fator. Esse fenômeno está inserida no sistema capitalista e é concorrencial. Então, as empresas que vão vencer as concorrências pela terceirização serão aquelas que o quê? Que colocarem menores preços. Menores preços não significam somente menores salários, mas piores condições de trabalho, piores condições de segurança. Não é à toa que na Petrobras, a cada 8 acidentes fatais, 7 ocorrem com terceirizados. Isso não é à toa, porque não há investimento em segurança e saúde do trabalhador. Então, a grande questão, e por isso que surge o direito do trabalho, para ele tentar dar esse patamar mínimo, para evitar a concorrência entre trabalhadores. Né? Se um trabalhador ele aceita trabalhar por 800, o outro vai aceitar por 700, e o outro vai aceitar por 600, o outro vai aceitar por 500, até não ter patamar mínimo, não preciso de férias, eu trabalho dobrado, eu trabalho 20 horas por dia, porque cada um vai estar pensando em si próprio. Nós somos uma sociedade de indivíduos, mas essa sociedade é pensada coletivamente. Então, por isso, para mim, há uma impossibilidade da cooperativa participar de terceirização quando for uma mão de obra subordinada. Quando ela for, por natureza, subordinada, o direito do trabalho é obrigatório ali para ser realizado. Então, eu não acredito mesmo que possa haver limpeza, telemarketing. Para mim, não há a possibilidade. Tarefas eminentemente autônomas, eminentemente subordinadas, como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Não tem como, é da própria natureza da função ser subordinada. O capitalismo, ele é formado ele tem uma lógica de funcionamento. Qual a lógica de funcionamento? Alguns detêm o meio de produção e outros não detêm o meio de produção e colocam à venda a única coisa que tem, que é a mercadoria, que é a força de trabalho. É a única mercadoria que eles têm à sua disposição. Só que a própria OIT coloca no primeiro princípio que o trabalho não é uma mercadoria. Por que ele coloca que o trabalho não é uma mercadoria? Ela sabe que é uma mercadoria, porém não pode ser tratado juridicamente como mercadoria. Porque se for tratado juridicamente como mercadoria, vai sofrer as leis de mercado, como já sofre normalmente. Então, realmente, o direito do trabalho é um direito que impõe a restrição à concorrência. Ele impõe e defende a concorrência leal e não a concorrência desleal. Se você retirar do âmbito do direito do trabalho, por exemplo, licitações de limpeza e conservação, como não há os mesmos direitos dos cooperados e dos outros trabalhadores, as cooperativas vão vencer sempre. Então, na administração pública só vai ter trabalhadores contratados diretamente com todos os direitos e um fosso entre eles e a contratação de trabalhadores sem qualquer direito. Porque uma vez até um dirigente de cooperativa virou para mim: não, mas na minha cooperativa não há precarização. Eu pago mais aos cooperados do que em uma empresa e eles têm mais direitos. Eu virei para ele e falei: não se sustenta no mercado. Se você concorrer com outras cooperativas, vai ter concorrência que vai colocar um preço mais baixo. Né? Não vai precisar realizar treinamento, não vai precisar dar os mesmos descansos, férias. Então, eu não acredito na concorrência, que a concorrência pelo trabalho, o trabalho em concorrência, e isso eu não acredito por crença minha, né, mas por olhar a história, a concorrência entre trabalhadores gerou tragédia. Tá? Então eu acredito que se liberar para a administração pública para funções eminentemente
subordinadas, o direito do trabalho não vai atingir quem ele pretende atingir e não há patamares mínimos para garantir dignidade de ninguém. Desculpa por ter me alongado. Não, de forma alguma. Até é interessantíssima a posição, mas ouso também discordar, né? Porque, primeiro, a lei não faz distinção. Ela não chega a colocar em subordinação. Onde houver subordinação, não pode haver licitação. Então, aquela famosa expressão, onde o legislador não fez distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo. A começar daí, o legislador não colocou. Segundo, a gente parte do pressuposto que é subordinado. Se é subordinado, é fraudulento. Não, que o Estado, que a administração pública trate, então, de fiscalizar. Ah, foi o preço mais baixo, né? Então, hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem a Lei 12.440, que instituiu a certidão negativa de débito. Não pode participar, né, empresas em licitação pública que estão em dívida com a Justiça do Trabalho, estão em débito com a Justiça do Trabalho. Isso daí veio e reforçou. Então, a administração pública não pode contratar. O que acontece? Hoje, tem dentro do direito administrativo aquele princípio da igualdade de oportunidades. Você falou da OIT, a OIT tem a recomendação 127 e a 196, ou 193, desculpa o lapso aqui, mas que fala do estímulo. E o dever o quê? Do governo, a obrigação do governo em fiscalizar determinadas situações, determinados fraudes em cooperativa. Então, fraude em cooperativas. Então, quando a gente está diante de uma licitação pública, me parece que essa restrição, mais uma vez eu repito, desculpa a redundância, professor Jorge, aqui, mas é nivelar por baixo, né? Então, vai ser subordinado. Então, os exemplos aqui colocados, né? Pessoas de telemarketing, pessoas de serviço de limpeza, que até está dizendo assim que não poderia, que por excelência já teria subordinado. Entendo eu que, nesse caso, também o tomador de serviço vai contratar o resultado final. Muitas vezes não vai existir uma subordinação propriamente dita e os próprios trabalhadores eles vão receber a determinada finalidade, preciso disso, resultado final, né? E aí você pode. O que me parece não ser razoável é você entender que não pode participar de licitação absolutamente, sendo que hoje em dia você tem a Lei 8.666, que é da década de 90, que permite a participação de cooperativas em licitações públicas. A lei que está em debate aqui, que a gente discute agora, no artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 2º ou 3º, ela também menciona a possibilidade, sim, de participação de cooperativa, inclusive sendo algo discriminatório, vedar a participação de cooperativas em licitações públicas. Ou seja, o legislador não impôs qualquer restrição. Então, a gente fazer uma interpretação, me parece que aqui, talvez eu seja voto vencido, né? Eu fico aqui só com outro advogado que está aqui do lado também, o professor Jorge, mas me parece que o legislador não restringiu. E aí, não cabe a nós restringirmos também. Eu acho que restringiu. Tem lei, sim. A CLT, no artigo 2º e 3º, ela diz que o trabalho subordinado vincula o direito do trabalho. Perfeito, mas é a casuística. Não existe propriamente expresso. O que existe expresso hoje na lei? É vedado qualquer discriminação à cooperativa participar de licitação pública. Isso daí Não é isso, não é essa a minha posição. Não é vedar a cooperativa em licitações. Em subordinação. É vedar quando as atividades são subordinadas. A atividade subordinada é atividade em estado de subordinação, como diz aqui o professor Ronaldo, né? Hoje em dia você pensa a subordinação não muito mais no sentido de receber ordens diretas, né? Mas sim de você estar... Subordinação estrutural, ela pressupõe, ela vislumbra a organização de uma empresa ou de uma atividade em nível de subordinação, mas pensando em forma mais ampla, né? Como funciona isso? Estruturalmente funciona assim. Eu vou tentar evitar, então, dar ordens diretas. É assim? Não, não é assim, né? Porque nós estamos numa sociedade em que alguns só têm a força de trabalho e outros vão contratar essa força de trabalho. Né? Muito bem. Rodrigo, assim, algo que eu tinha até anotado a respeito dessa questão da subordinação, né? Às vezes, na aula, eu pergunto para os alunos, por que não pode terceirizar a atividade fim? Porque a súmula 331, não. E se não tivesse a súmula? Mas não é precarização. Não, precarização é consequência. Professor, que não pode. Porque nosso ordenamento jurídico adotou como critério de subordinação a subordinação objetiva.
na verdade, a súmula 331, o que ela diz? Toda aquela atividade que estiver inserida na estrutura orgânica da empresa, que seja realizada com o empregado subordinado diretamente ou não, dela, empresa ou de outra, esse empregado ele está vinculado àquela empresa tomadora, porque ele está num sistema de subordinação objetiva, estrutural. Não obstante, não haja aquela subordinação subjetiva, ordem direta do tomador ao empregado, controle direto do tomador ao empregado, aquela atividade por si só, no momento que está inserida na estrutura orgânica da empresa, permite aquilo que a Alice Monteiro de Barros fala, o exercício do poder de direção, ainda que potencialmente, ainda que residualmente. Se ele não exerce para disfarçar ou para tentar terceirizar, é outra história. Mas, em termos de fundamentos jurídicos, nós pegamos a súmula, ela consagra a subordinação objetiva. Então, acho que a questão aqui, quando o professor Rodrigo Carelli coloca de trabalhador subordinado, é um pouco mais ampla. Todas aquelas atividades que estejam inseridas na estrutura orgânica de uma empresa, de uma administração pública, de qualquer entidade pública ou privada, que pressupor a realização, inclusive com subordinação, ainda que objetiva, estrutural, ela não pode ser terceirizada. Esse, na verdade, é o fundamento da súmula, de todo o nosso sistema de proibição de terceirização. Então, não é uma vedação a priori, abstrata, de participação de cooperativas em licitação. Concordo com isso, isso não pode haver. Mas então que não se abre a licitação. Mas você também não pode, nós não podemos deixar de levar em consideração o interesse público, tanto do secundário do Estado como o primário da sociedade, em ter sociedades idôneas prestando. É como se a gente também aprovasse, olha, um falso sindicato pode firmar uma convenção coletiva. Não. Se ele é um falso sindicato, esse falso sindicato não pode. Se essa é uma falsa cooperativa, essa falsa cooperativa, na verdade, falsa cooperativa, cooperativa não é. Essa é a grande verdade, né? Mas acho que é dentro desse contexto. Perfeito, mas é interessantíssima a questão, por isso que existe a Lei 12.440. Se é uma falsa cooperativa, primeiro, ela não vai ter certidão negativa de débito, pronto, não vai participar de licitação pública. A administração pública, quando foi criada, instituída essa Lei 12.440, veio justamente para proteger o interesse público. E o interesse público não é somente em proibir ou não, o interesse público ainda, ele vai além. Ele vai no interesse público, ou seja, fiscalização. Não cabe somente restringir. E outra, quando a gente está falando de empresa, falar, então não pode colocar aquela determinada cooperativa, mas então que não se abra a licitação, e sim concurso público para a contratação de pessoas especificamente, porque aqui existe uma perseguição, pelo que eu vejo no debate, e aqui cabe nós fazermos uma distinção, não, para que fique bem claro, porque nesse caso específico, o que a gente tem que ter em mente é que não se abra a licitação, mas não que se abra a licitação proibindo a cooperativa especificamente. Porque aí você vai ter o quê? A gente volta àquilo que eu coloquei inicialmente. O problema está não em cooperativa, mas sim em terceirização. Então, aí estaríamos de acordo. Se for para abrir licitação, não abrir licitação para que ninguém participe, ok. Mas o problema é que o STJ, porque STJ, a gente não fala em Justiça do Trabalho, fala em STJ porque o STJ que vai decidir o processo licitatório. Então, a posição firme do STJ hoje, qual seria? Que não cabe a participação de cooperativa. Por quê? Existe essa preocupação, porque da cooperativa, um dos argumentos, qual que é? Porque na cooperativa você não tem aquela possibilidade de saber se pagam FGTS, 13º, enfim, aquelas outras verbas trabalhistas. Né? Só que me parece que a cooperativa vai além, como a gente conversou, né? A cooperativa vai além, seria a melhoria da condição social. Entendo eu que no caso de existir, então, estamos falando de subordinação estrutural, estamos falando sobre subordinação estrutural, então, tanto cooperativa quanto qualquer outra empresa vai acarretar nesse perigo, que não se impõe, então, uma restrição tão somente à cooperativa, assim como acontece. Por que eu digo isso, professor Ronaldo? Eu digo isso porque hoje a gente tem um decreto em São Paulo que está uma briga só. Isso daí vem sendo discutido, é o decreto 55938 de 2010, aqui de São Paulo, que proíbe a participação de cooperativa em licitações públicas. A gente tem o deputado aqui na Assembleia Legislativa. Mas qual cooperativa? Qualquer tipo de cooperativa? Qualquer tipo de cooperativa, ele acaba mas elencando. Por exemplo, cooperativa quando não for de trabalho subordinado? Permita-me, olha só.
Eu até trouxe Posso aqui te dar um exemplo? o decreto. Vamos lá. Eu firmei um TAC, um termo de compromisso e ajustamento de conduta com a instituição e que estava contratando falsas cooperativas. Na hora de firmar o termo de compromisso, o advogado da instituição, né, que era vinculado até uma entidade sindical, a instituição, disse o seguinte: olha, a gente não vai colocaríamos uma cláusula aqui que a instituição não vai contratar nenhuma cooperativa. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Por mais que você queira, eu não posso. O nosso problema aqui é cooperativa fraudulenta. Porque você pode contratar uma cooperativa de taxistas, de transporte. Nós não podemos, a priori, em abstrato, obstar a participação de cooperativas. Mas se for uma cooperativa que esteja numa lógica de precarização, que, na verdade, ela é uma grande empresa, né? Ali sobre o manto de uma cooperativa, ou só uma cooperativa, e aí não é uma cooperativa de trabalho, é uma cooperativa intermediadora de mão de obra que se serve apenas a colocar empregados à mercê do outro, é essa questão que eu estava falando no termo de compromisso. Mas, a priori, realmente, não é questão de perseguição, é questão, né, da gente apurar quais os limites em que podem atuar. É isso que a gente está discutindo. E naquele caso foi bem claro, não, o senhor quer isso, mas eu não posso, porque é até ilegal. Mas aí, mais uma vez, me parece que a súmula 331 vem proteger o interesse público, e aqui é complementando até, né, dentro desse TAC interessantíssimo, né, o TAC, mas a 331, ela fala que não tem vínculo, não vai ser feito o item 2, o inciso 2, enfim, né, cada um dá o nome, né, que desejar, mas no caso do item 2, ele fala que não vai gerar vínculo, ou seja, já existe uma preocupação e uma proteção efetiva com essa que existe aqui, que existe uma subordinação estrutural, então, opa, não pode, tal, tudo mais. Eu trouxe aqui o decreto 55938 de 2010, né, que ele utiliza aqui no artigo 1º, parágrafo único, um rol exemplificativo. Por que exemplificativo? Ele coloca, permitam-me ler aqui, coloca, para os fins do disposto no caput desse artigo, não são passíveis de execução por meio de cooperativas, dentre outros, ou seja, já deixou o critério do próprio administrador. Então, vamos abrir o leque aqui, o que o administrador não quiser, manda embora a cooperativa aqui, né? E aqui é só para dizer o que diz aqui, fala veda a participação em licitações de cooperativas, no caso especifica e dá providências correlatas. Ou seja, é específica para a cooperativa que temos aqui. Tá? Então, vai colocar o que a gente vem debatendo. Primeiro, limpeza, asseio, preservação e conservação, limpeza hospitalar, lavanderia, inclusive hospitalar, segurança, vigilância e portaria. Isso aqui, primeiro, segurança, vigilância e portaria, 331 trata como atividade meio, não atividade fim. Correto? Corrijo-me, né? Então, nesse caso, não teria por que constar aqui. Recepção, nutrição e alimentação, cooperagem. E aqui vem algumas outras. Não sei, não entendi muito bem, não. O quê? Tudo que está rolado aí são atividades meio. Então, que não poderiam participar de licitação. Cooperativas não poderiam. Mas porque são atividades que são eminentemente subordinadas. Eu apoio integralmente esse decreto, achei ele maravilhoso. Perfeito. Que todos os estados e toda a administração pública tivesse Recepção um desse. É meio, até misturado e aqui. Esse rol exemplificativo, perfeito. Então vamos generalizar, impedindo tudo que assim seja e vamos colocar... Não, tem que ser exemplificativo, porque pode ter outras atividades que são ligadas à atividade meio, não à atividade fim da administração pública, que são eminentemente subordinadas. Tem outras que não são. Por exemplo, o professor Ronaldo acabou de falar do transporte. Se for uma empresa de transporte, ela pode realizar. Por quê? Porque há a possibilidade de realizar o transporte de forma autônoma. Né? Dono de vans, dono de táxis. Né? Então, eu acredito que a preocupação maior do STJ, do Estado de São Paulo, é que, inevitavelmente, o que aconteceria seria o ingresso dessas pessoas com uma ação na Justiça do Trabalho e demonstrando que a subordinação não era com a administração pública, mas é uma subordinação dentro da própria cooperativa. Iriam requerer o vínculo empregatício e os direitos trabalhistas. O que aconteceria? Quem iria pagar a conta no final? A administração pública iria pagar 2 vezes. Então, eu não acho que... Uma coisa, eu sou totalmente contra certos tipos de terceirização em administração pública, né? Minha versão é conhecida de terceirização, né? Mas a minha versão por terceirização com cooperativa é ainda maior. Porque, para mim, a terceirização com cooperativa só pode ser realizada quando a subordinação não for nem dentro da própria cooperativa.
Ao contrário, se a terceirização, na terceirização uma empresa tiver a subordinação e for somente inserida dentro da própria cooperativa, não há tanto problema assim. Um problema, desculpa, acho que o Ronaldo quer falar, a questão, professor Rodrigo, para mim é de integridade do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele pretende proteger, ele tem um alvo, não é casuístico. Tá? Nós temos um problema na sociedade. Pessoas detêm o meio de produção e pessoas não detêm o meio de produção. No meio ficam trabalhadores independentes. Esses trabalhadores independentes, eles podem se organizar como cooperativa, na minha visão. Mas o que eu indago, desculpa interromper, já não existe essa proteção? A quem? A todos esses. Mas quando não pode ter a lei desproteção. 8666, quando a gente coloca a própria lei no artigo 10º, quando a gente tem a súmula 331, já não existe isso? Não existe. Caberia tão somente a fiscalização? Não, mas fiscalização do quê? Se for uma cooperativa, não tem Estende a direito a questão. nada? Doutor Rodrigo, existe até a proteção, mas a proteção do ente público e não do trabalhador. Não pode o vínculo. E aí aquela frase bonita do professor Rodrigo no intervalo, né? A cooperativa é um instrumento socialista que, por vezes, nessa dinâmica, está sendo utilizada numa lógica de mercado, pela lógica do capital. E isso é incompatível com o próprio conceito de cooperativismo, conforme idealizado pelos seus pioneiros. E aí o TST ele faz também um erro grave. Se a administração pública utiliza uma lógica de mercado, terceirização, que arque com os custos da lógica de mercado. Então, não tem, eu também concordo, a administração pública, ou se vale do direito administrativo, lei de licitação, ou se vale para uma lógica de mercado. Ela está se valendo, então acho que a súmula é até contraditória, né, nesse sentido, porque a mera qualificação de ser empresa privada ou empresa pública ou ente público não gera uma diferenciação de tratamento jurídico, porque estão atuando na lógica de mercado. Só para terminar. E assim, o problema do nosso cooperativismo, e as empresas também perceberam isso, que o cooperativismo, esse denominado cooperativismo, a atuar numa lógica de mercado, ela precariza, inclusive, o mercado para outras empresas, com a prática da concorrência desleal. Então, se tornou, quando se coloca uma cooperativa dentro de uma empresa, dentro de uma lógica de mercado, nós estamos ali não só precarizando as relações de trabalho, mas o próprio mercado. Mas essa empresa, essa cooperativa que concorreria, então, de forma ilegítima, vamos assim chamar, ela já vai ser própria afastada. A administração pública não vai conseguir colocá-la porque ela não vai ter certidão negativa de débito. E outra, se é ruim para o trabalhador, consequentemente vai ser ruim para a empresa e vai ser ruim para a administração pública, como diz o Chico Buarque, né? A lei te vigia, né? Então, nesse caso, se o trabalhador está lá, ele vai socorrer, seja com ajuizar a ação trabalhista, seja se socorrer do Ministério Público, seja se socorrer dos sindicatos. Hoje em dia existem atores sociais que podem elidir isso. O que eu indago muito, a minha questão, e até o professor Rodrigo colocou a versão dele em relação à terceirização, até está explicado um pouco aqui a posição firme mesmo, porque no sentido de que, para mim, existe um arcabouço de normas já protetivas para isso, e a gente o foco maior seria a fiscalização efetiva, e não tão somente a gente falar, não pode e tudo mais, isso daqui por excelência já vai ser assim ou não, então não pode, já bate o martelo e assim não pode. Para mim teria que ser analisado, né, principalmente, que não se abra então a licitação a toda e qualquer empresa, que se abra a concurso público, por exemplo, quando existir essa subordinação, né? Mas mesmo dentro da cooperativa, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo agora. Posso ser claro. oficiosa. O que o doutor acha do problema do cooperativismo urbano, esse cooperativismo que a gente está discutindo, e a descoletivização dos sindicatos? Esse cooperativismo que faz concorrência com a empresa, que tira o trabalhador do banco, da metalúrgica e coloca sob o manto de cooperado, né? Então, aí vai esvaziando a base sindical. Mas isso é tão capciosa que essa má-fé acaba sendo não somente da pergunta, mas sim da empresa que faz isso. Né? Sim, então, a gente não está discutindo. Eu até começo o meu artigo dizendo, eu não sou contra esse combate que se tem em relação à fraude. Não, vejam, não é isso que eu coloco. O que eu coloco é a generalização, é a nivelação por baixo. Então, coloca-se sempre o quê? Cooperativa ou essa forma de contratação, você tira o trabalhador daqui e coloca ali, qual que é o objetivo? É fraudar. Em relação a isso, eu não estou aqui, vamos lá, vamos fazer tudo, vamos
vamos criar aqui situações de fraude. Não é isso. O que eu quero ser específico é, em casos da administração, principalmente envolvendo a administração pública, que tem um poder enorme nas mãos, tem essa possibilidade, está aí a Lei 12.440 aí para precaver a administração mas pública. Mas é precaver a administração pública, mas quem defende o trabalhador? Esse que é o grande problema. Eu tive uma atuação, assim, trabalhamos juntos, eu e o Ronaldo aqui em São Paulo, que viemos uma força-tarefa aqui em São Paulo, eu era coordenador nacional, não atuava só no Rio. No Rio, aqui em São Paulo, nós ajuizamos, sei lá, cento e não sei quantas ações. No Rio de Janeiro, a gente ajuizou umas 200 ações. Investigamos centenas de cooperativas. Pode ter alguma cooperativa que não precariza o trabalho, mas eu nunca vi. Então, mas aí a gente nivela por baixo. Mas agora a pergunta para o professor Rodrigo. A verdade. Mas o Ministério Público sempre chega o problema. Alguma coisa, né? Mas isso aqui, para mim, só corrobora a teoria. A teoria do direito do trabalho diz: quem está em estado de subordinação, a técnica do trabalho subordinado veio para isso, o direito do trabalho veio para isso, precisa ser dada uma contrapartida. O cooperativismo, ele só funciona, né, o verdadeiro cooperativismo só vai funcionar porque ele funciona numa lógica socialista internamente. Internamente ele funciona como uma lógica socialista, mas de fora é uma selva, nós estamos na selva capitalista. A cooperativa ela vai funcionar no sistema socialista. Mas por que uma cooperativa que organiza trabalhadores subordinados também não pode ter essa lógica? Não pode ter essa lógica por quê? Porque a mercadoria que eles vendem é o ser humano. Professor Rodrigo, que é o grande na sua experiência, o professor colocou que foram mais de 100 ações, acompanhei, participamos juntos em São Paulo, mais de 200 no Rio de Janeiro. Eu pergunto, quantas cooperativas taxistas entraram nessas 300 ações? Nenhuma. De qual cooperativismo nós estamos falando? Aí eu nunca, em 12 anos de Ministério Público, eu nunca peguei eu já peguei problema com cooperativa e taxista, mas era problema dos cooperados com os cooperados. Sim, eu peguei uma assim. Repartição do trabalho, de retiradas, etc. Então, em 12 anos, eu nunca peguei nada referente à cooperativa de taxistas. Uma cooperativa autogestionária. De costureiras. Só peguei problema com cooperativas de confecção quando a empresa que se beneficiava patrocinou a cooperativa para diminuir os custos. Então, nós temos experiências com ótimas cooperativas e eu digo, o verdadeiro cooperativismo não chega ao Ministério Público do Trabalho, não chega ao Ministério do Trabalho. Mas que exista, então, uma cooperativa que seja boa, ela já vai ser prejudicada por essa generalização e essa nivelação por baixo que é feita. Ao Ministério Público, eu entendo o posicionamento de vocês, que é perfeito, se entendido que a vocês só chega realmente os problemas, só chegam os problemas a vocês. Então, muitas vezes, a análise da sociedade como um todo, talvez fique um pouco distante, porque ainda que exista uma única cooperativa que seja lícita, que seja regular, que seja legal, ela já vai ser nivelada por baixo. E aí me parece só assim, quando a gente tem esse pensamento de vamos afastar a cooperativa, que ainda seja da subordinação, você acaba afastando o que está lá na previsão constitucional do artigo, acho que 174, 173, que é o estímulo à cooperativa. Por quê? Essas recomendações da OIT entendem que a promoção, a cooperativa é uma promoção da pessoa humana. Ou seja, é algo similar à dignidade da pessoa humana que deve ser analisada com uma certa cautela e por isso a Constituição Federal, e até colocando mais um dado aqui, se discute tanto a constitucionalidade desse decreto que existe uma pressão tão grande e tudo mais, uma análise tão aprofundada dessa questão, que existe um projeto de lei também aqui de São Paulo, é o 223 de 2011, entendendo também, dentre outros argumentos, pela inconstitucionalidade desse decreto que impede a participação de cooperativa. Então, a análise tem que ser feita de forma constitucional também. A mesma Convenção 193 impõe aos governos combater as falsas cooperativas. Perfeito. Quais são? Aquelas que tentam substituir cooperados de trabalhadores que deveriam estar à proteção da lei. 193 a 198 diz a mesma coisa, obstar que sejam utilizadas outras formas contratuais para impedir a fruição de direitos pelos trabalhadores, aqueles que têm direito. No ponto que eu gosto, só para fechar essa frase, a cooperativa sempre foi conceituada como alternativa de trabalho. No Brasil, o que está acontecendo? Com essa experiência recente, a cooperativa está sendo uma alternativa ao emprego.
não ao desemprego. A cooperativa está sendo a alternativa para aquele trabalhador que está dentro da indústria, que é retirado, né, do manto da indústria e colocado novamente na indústria como cooperado. Tá? Então, alguns discursos eles são falaciosos, não é o caso falando outros discursos, no sentido de que tira o trabalhador de um posto de trabalho garantido, coloca o cooperado dizendo, olha, a alternativa é o desemprego. A alternativa ao desemprego é emprego, não é cooperativa. Cooperativa é uma forma socialista de alternativa de trabalho e emancipação. O que a gente está discutindo aqui, na verdade, o que eu vejo desses projetos, é como inserir determinadas entidades cooperativas numa lógica de mercado, numa lógica concorrencial. Por vezes até precarizante. Só consignar meus processos de discordância aqui. Né? Protestos registrados. Eu vou, infelizmente, como vocês podem perceber, as discussões são muitas, os pontos de vista também são distantes, mas eu quero aqui registrar mais uma vez meu agradecimento ao professor Rodrigo Carelli, que veio do Rio de Janeiro até aqui para participar desse nosso debate, ao professor da casa, Ronaldo Lima dos Santos, ao também professor da casa, Rodrigo Chagas. Tira o Dá de lado, é só Rodrigo Chagas. Rodrigo Chagas. E agradecer, sobretudo, a vocês que prestigiaram o nosso debate, que assistiram, seja ao vivo ou através das gravações que serão disponibilizadas pela internet, e convidá-los todos a analisar o periódico que está à disposição já no sítio da Escola Superior de Advocacia. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação, obrigado aos que nos assistiram. Voltando à retomada da análise final com os comentários pertinentes, notamos novamente que nada mais é do que o cooperativismo, sim, uma terceira via da relação de trabalho. Terceira via que pode ser em alguns países considerados corretos, mas no Brasil ainda, como ficou demonstrado, existe muita divergência entre nossos debatedores. O cooperativismo sempre deve se ficar claro que a ideia dele surgiu com melhoria das condições sociais dos trabalhadores que ali se juntam. Mas, evidentemente, no Brasil ainda se nota-se da seguinte forma, e até mesmo no mundo, quando você envolve o capital, ou seja, o capitalismo. O capitalismo sempre vai escolher a melhor forma, ou seja, a melhor forma mais econômica, falo no sentido menor custos, para escolher. Então, no Brasil, as cooperativas, infelizmente, tirando as legais, que ficou bem claro pelos debatedores, que até eles, nesse sentido, concordaram, cooperativas de táxi, onde elas têm que funcionar, principalmente por que motivo? São trabalhadores realmente que prestam serviço autônomos, enquanto que nas outras cooperativas que infelizmente foram demonstradas existências de fraudes, como muito bem citados pelos nobres representantes, professores e nobres representantes do Ministério Público, a ideia foi o quê? Precarizar a relação de trabalho, precarizando de forma, reduzindo custos, reduzindo direitos trabalhistas. Dentro do setor público ficou um debate no sentido que de ser ter validade ou não. Ficou demonstrado que onde existe a subordinação, até mesmo no serviço público, não seria possível a cooperativismo. Subordinação porque não teria autonomia nesse trabalho. Dentro do serviço público até existe legislação, que nem foi apontada, do município de São Paulo, onde já está sendo vedada a plena utilização de cooperativas. Cooperativas, e ainda foi relacionado, setor de segurança, limpezas, de hospitais, tudo. E até a discussão levou por um outro lado, agora saindo da parte pública, que também está dentro da parte pública, sobre a subordinação. Onde existe subordinação, não dá para se discutir que existe uma cooperativa legítima. Essa foi a visão apontada pelos professores e membros do Ministério Público, Ronaldo de Lima e Rodrigo Serrarelli. Temos que ter a seguinte visão do cooperativismo. Ele é válido, mas ainda não está muito bem plenamente utilizado no Brasil. Pois de que forma? Repito, existem muitas denúncias de fraude. Principalmente porque você nota a subordinação. Não dá para se discutir que uma atividade fim de uma empresa possa vir a ser terceirizada. Exemplo disso, telemarketing. Como uma empresa de telemarketing poderia ser utilizada uma cooperativa? Existe total subordinação, existe total cobrança do serviço a ser prestado, não plenamente só no serviço prestado.
e sim de como ele é prestado, na qualidade que ele é prestado. Não deve ser dessa forma. A subordinação é o principal empecilho às cooperativas que infelizmente vêm ocorrendo no Brasil. Ela deveria ser de que forma? Como a cooperativa, repito, de táxi. Por que a de táxi? Plena autonomia do trabalhador. Ele vai e faz o seu serviço, não existe subordinação, ele presta o serviço a N empresas variadas, não a uma única empresa exclusiva, onde ele realiza um trabalho de forma remunerada e vai lá e faz seu saque. Saque é porque toda cooperativa tem um fundo que recebe esses valores e ele faz o saque desse valor com relação ao serviço prestado. Agora, quando você pega a cooperativa dentro de uma única empresa, ela foge do seu meio. Volta a citar o exemplo do telemarketing, foge porque o serviço é prestado única e exclusivamente a um único cliente. Esse é um tema que ainda gera muitos debates e que ainda a jurisprudência que sim irá demonstrar como será a solução. Infelizmente a jurisprudência que ainda temos, ou felizmente, tem mostrado que as cooperativas de trabalho ainda demonstram muito fraudes, ou seja, fragilização dos direitos trabalhistas. Direitos esses que são consagrados pela Constituição Federal e principalmente pela própria CLT. Direitos que, se você está quebrando cooperativa, você fragiliza uma construção histórica de anos de lutas e conquistas dos trabalhadores. Principalmente porque o direito do trabalho ele surge do movimento social e até mesmo das ideias socialistas. Tanto que a cooperativa, na sua origem, é a terceira via buscando o quê? Emancipação dos trabalhadores, pensando em plenas as regras do socialismo. Por que plenas regras do socialismo? Ele prega que o trabalhador tem sua própria autonomia sobre o capital, sobre o empregador, sobre a empresa, tendo sua livre liberdade. O conceito clássico, ele plenamente é válido e claro. Agora, quando você foge dele, aplicando regras que vão determinar essa falta de emancipação, é total fraude à nossa legislação. E realmente isso não pode ser admitido dentro da legislação e dentro do Estado brasileiro. De que forma? Que ficou muito bem claro, infelizmente, na construção dos últimos anos. Muita cooperativa substituindo atividades fins da empresa, atividades essas que não devem ser substituídas. Tanto que a própria súmula 331, quando muito bem citada do TST, ela já é clara tentando vedar esses atos ocorridos o quê? De terceirização, logicamente que é diferente de cooperativismo, ou cooperativismo dentro das organizações de empresa, porque quem ainda vai pagar essa conta ao final sempre será o tomador do serviço. Que tomador? O contratante. Se for no caso do Estado, quem vai pagar a conta será o Estado e, logicamente, que será tirado do Tesouro, que quem aplica lá são as nossas sociedades. Então, cooperativismo, eu ainda volto a concluo da mesma forma que o Ministério Público do Trabalho foi muito bem representado pelo Ronaldo Lima e pelo Rodrigo Secarelli. Ainda não dá para se admitir. O doutor Rodrigo Chagas foi brilhante ao falar que não podemos nivelar de forma igual todos, ou seja, se existe fraude, todos somos iguais. Está de plenamente acordo a postura dele, mas infelizmente o histórico não ainda tem demonstrado. Devemos seguir esse caminho? Não, não devemos evoluir. Cabe também ao Estado fiscalizar, cabe aos trabalhadores pleitear e o judiciário que vai mostrar onde novamente está ocorrendo fraude ou não. Muito brilhante a exposição do doutor Rodrigo Chagas, mas ainda como comentarista não vejo que é aplicável dentro do direito pátrio. Ainda existe muita preocupação em o quê? O capital sobrepondo sobre a força de trabalho, onde sempre se procura o quê? Auferir o melhor lucro. As cooperativas, infelizmente, tirando as de táxi, que foi muito bem debatido, que são válidas, sempre procuraram o quê? Auferir lucro em benefício de poucos, e não na sua participação do lucro repassado a todos os cooperados, e ainda a sua proporção de trabalho, que o cooperativista também não é diluição dos valores recebidos a todos, e sim pela força do trabalho prestado. Então, ainda não dá para se aplicar a ideia que o doutor Rodrigo Chagas fala. Ela é brilhante, a lei é clara, ela procurou tentar regulamentar porque ela existiu o quê? Fraudes. Ela tentou regulamentar porque existe fraudes. Tanto que ela ficou bem clara, se eu não me engano, no artigo 12, a ideia do quê? Agora, quem tem que provar que não existe o vínculo é a empresa. Por que ela criou esse fato? De quem agora tem que provar que o vínculo lá é cooperativismo à empresa? Levando em conta as fraudes.
Ou seja, a lei já prevê que ela existe. A lei já sai num princípio que a fraude existe e que ela vai continuar a existir. Então ela tenta facilitar o lado do trabalhador. Ou seja, o Estado, infelizmente, tem que aqui no Brasil, contrário à opinião deles que todo o direito do trabalho, todo o direito social no Brasil tem que ser legislado. Por que é legislado? Porque, infelizmente, a condição do trabalhador, tanto no Brasil, na sociedade, é frágil. Então depende sempre o Estado, sempre impor as regras para proteger. Se não fosse assim, nossa legislação trabalhista não teria evoluído no decorrer dos anos. Com relação a cooperativas, ficou claro, se não tiver uma proteção do Estado já na própria vez dela, vai cair na mesma tendência, sempre foi o quê? A fraude. E ela não deve ocorrer. Ela deve ser paralisada no momento do quê? Cooperativismo deve ser fora de subordinação com a empresa e atividade fim. Saindo desse leque de atividade fim da empresa não tem subordinação, entendo plenamente que ela é válida. Caindo dentro da subordinação ou atividade da empresa, infelizmente estamos correndo novamente em fraude. Gostaria de agradecer a participação de todos, de disponibilizar, o trabalho estará disponibilizado realmente na internet para todos. A OAB, exclusivamente pela ESA, São Paulo, vem agradecer a cooperação e principalmente quem vai assistir vocês ouvintes. Muito obrigado.